O desejo do Senhor Jesus é que os seres humanos lhe entreguem o coração, ou seja, lhe entreguem a mente, depositem no Senhor Jesus a sua lealdade, a sua obediência. O Senhor Jesus quer que façamos isso, cada um dos seres humanos, para que sejamos salvos. Veja, por favor, o texto de Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esse é o pedido do Senhor Jesus, é o pedido do Senhor Deus, que demos a Ele o nosso coração, ou seja, a nossa mente. Esse mesmo verso na nova tradução da linguagem de hoje é assim: preste bem atenção no que te digo e siga o exemplo da minha vida. Preste atenção no que o Senhor diz. Atente para as palavras do Senhor, atente para as Sagradas Escrituras e entregue a sua mente, o seu coração ao Senhor. Por outro lado, Satanás, nesta luta do grande conflito, quer exatamente o contrário. Quer que nós lhe entreguemos o coração. Quer que nós lhe entreguemos a nossa mente, o nosso comportamento, para a nossa perdição eterna. Veja, o Senhor Jesus quer que lhe entreguemos o coração para a salvação eterna. Mas Satanás quer que entreguemos a ele para a nossa perdição eterna. Para isso, ele obscurece a nossa mente. Ele cria dificuldades, ele cria obstáculos. Ele cria distrações, orgulho, vaidade, para impedir que nós nos acheguemos a Deus. Ele cria distrações as mais variadas para que a gente perca o tempo necessário, o tempo que deveria ser gasto para o estudo da palavra de Deus. E dessa forma, nos afastamos do programa da salvação, do plano da salvação. Veja, por favor, o texto do apóstolo Paulo aos 2 Coríntios 4, 3 a 6. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E agora veja lá, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Satanás faz, irmãos? Ele obscurece a nossa mente. Ele distrai a nossa mente. Ele nos cega, ele cega o entendimento para o evangelho de salvação. Veja o que diz assim, o verso diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cria dificuldades, cria as mais variadas situações para que a luz do evangelho não resplandeça na nossa vida. Porém, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo, a nossa pregação, ou seja, a pregação do apóstolo, era o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Salvador, mas também o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos muito quando falamos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, afinal, Ele nos salva, Ele quer que tenhamos a vida eterna. Mas devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo também é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós devemos a Ele lealdade, devemos a Ele obediência. Verso 6 de 2 Coríntios 4. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz salvadora do Evangelho. Essa que deve raiar na nossa vida, essa é que deve brilhar na nossa vida. Vejam que um texto da nossa lição, um texto do nosso comentário bíblico adventista. Diz assim, o Evangelho é o único meio pelo qual os métodos e enganos diabólicos podem ser expostos e pelos quais as pessoas conseguem chegar o caminho das trevas para a luz. Como é que podemos ir para a luz? Como que devemos sair das trevas? Através do Evangelho. A essência da mensagem do Novo Testamento é a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando estudamos a vida do Senhor Jesus Cristo, quando meditamos sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, nós então
podemos ver a luz brilhar, nós podemos encontrar a salvação. Ele, o Senhor Jesus, está no coração do Evangelho e ao centro das Escrituras. Toda a Escritura testifica dele, conforme João 5:39. O Senhor Jesus é a luz. O Senhor Jesus é a vida. Veja alguns versos da Bíblia que falam sobre isso. João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre a luz. Verso 9. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. E o verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, cheio da graça e da verdade. Esse é o Senhor Jesus Cristo. A luz estava com ele, a vida está com ele. E a vida eterna também está com ele, para dar a cada um de nós, se nós o aceitarmos, se nós o obedecermos, se nós o adotarmos como Salvador e como Senhor, como juiz, como rei, como sacerdote. Quero concluir ainda com o texto da nossa lição. Nos primeiros séculos, os crentes do Novo Testamento estiveram comprometidos com Cristo como aquele que foi luz nas trevas. Eles foram redimidos por sua graça, transformados por seu poder e motivados por seu amor. Nem a morte quebrou a lealdade deles a Cristo. Eles reconheciam os enganos do diabo através da luz do Evangelho. Cristo sempre teve pessoas que, por sua graça, defenderam a verdade. Nesse tempo, a luz do amor, da graça e da verdade de Cristo brilhou através das trevas. Como é que nós podemos vencer as trevas físicas? Através de uma fonte de luz. Você está num quarto escuro, você acende a luz elétrica e ela então ilumina aquele quarto. Ou você acende uma vela ou uma lanterna, mas para eliminar as trevas, você precisa de luz. Para eliminar as trevas espirituais, nós precisamos de uma luz espiritual. E essa luz espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Está disponível para nós a qualquer momento. Como diz o verso aqui, das trevas, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre a luz. Quando o Senhor Jesus chega, irmãos, quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, entra na nossa mente, ele espanta as trevas, ele elimina as trevas. E é exatamente isso que a luz do Evangelho faz com cada um de nós. Elimina as trevas. Nas trevas fez-se a luz. Que Deus abençoe cada um de nós e que a luz do Evangelho esteja brilhando na nossa vida.